also touch on sustainability and circularity as they relate to industrial automation software and the solutions that a lot of our customers are looking to achieve. So a small introduction in the agenda. Obviously, I just kind of went through the introduction, but I will talk just for a moment about GE Digital, where we fit inside of GE. We'll go through a digital journey, how to scale up your operations. This includes 3 particular areas: the connected worker, enterprise-wide visibility, and scalability. This has to do with not looking just inside the 4 walls of a plant, but outside and across all of the different plants you have, either in Brazil or even out of country and throughout the world. We'll touch on sustainability as a part of continuous improvement in lean manufacturing methodologies. And then finally, we'll end up with the circular economy, which is slow to take off in the United States. Europe and Brazil in particular are embracing the circular economy and how that is going to affect manufacturing in the future. We'll show you how we at GE Digital and Aquarius are addressing that today. So to start out, where is GE Digital within GE? And I'm also going to touch briefly, many of you may know the recent announcements from GE, so I want to address that as well. Today, and for the next couple of years, where GE Digital resides under the the GE umbrella, is really under the power area. Although here we show GE Power, GE Renewable Energy, GE Aviation, and GE Healthcare. Most of the responsibilities of our CEO, Pat Byrne, roll up under the Renewable and Power division. So in GE Digital, there are 4 primary areas. Grid. Nós temos 4 áreas. Temos a parte de energia, manufatura, na qual eu trabalho, e também a forma como trabalhamos com aquários, geração de energia e petróleo e gás, que inclui fabricação de produtos químicos. Não quer dizer que nós não cuidamos desses dois. Nós trabalhamos junto com nossos pares nessas áreas da GE Digital também. Avançando, isso vai levar alguns anos. Usando um anúncio recente é que a GE estará se dividindo em 3 empresas. Isso vai acontecer em 3 anos. Como vocês podem ver, uma vai ser GE Saúde, Healthcare, uma vai ser GE Power e Renováveis, e é onde a GE Digital vai continuar. E a seguir, GE Aviação vai se tornar a empresa principal da GE daqui a 3 anos. Então, serão 3 empresas na bolsa. Nada muda para a GE Digital. Nós estamos muito empolgados, francamente, e a introdução do Carlos mencionou isso, o tempo que eu estou na GE Digital, a minha experiência. Eu estou na GE há mais de 25 anos. Eu não vi tanto investimento como temos visto esse ano e aquilo que está planejado para os próximos 2 anos. Então, da nossa ótica, investimento em software e manufatura hoje está mais alto do que foi em toda a história da GE. Estamos muito empolgados com isso, mas eu queria mencionar isso porque alguns de vocês podem ter perguntas sobre isso e eu vou responder as perguntas depois da palestra e também posso responder via e-mail. Uma das áreas que a Márcia mencionou foi nosso relacionamento, Aquários e GE, que volta a 2002. Quase 20 anos que temos tido essa parceria com a Aquarius. Na área de software de manufatura, a GE tem estado
no mercado de software industrial há mais de 30 anos. Nós temos mais de 500 mil instalações de software, cuidamos de 40% e está aumentando das empresas na lista de as 500 maiores da Fortune. E à direita, mais de 2 mil clientes na área de alimentos e bebidas. E à direita, vemos uma amostra dos logotipos com os quais trabalhamos bastante. Nossa meta com essas empresas e nossa meta com vocês que estão ouvindo hoje é melhorar as suas operações para que vocês possam aumentar a receita, reduzir seu custo, reduzir desperdício e reduzir seu risco. E esse risco é risco para funcionários no piso da fábrica, risco de qualidade nos produtos. E vamos falar disso durante a apresentação. Uma coisa é descobrir a qualidade do produto depois de ser produzida e outra coisa é monitorar a qualidade para que nada seja produzido sem qualidade. Isso poupa muito custo e desperdício. Vamos falar disso. Outra coisa que a gente faz na GE e também com nossos parceiros como Aquarius, temos vários painéis de consultores. Esse é um deles, temos várias empresas representadas aqui. Temos outras que estão entrando esse ano, podem ver os logotipos na tela. O que é interessante sobre esse fórum, é um fórum, embora sejam concorrentes em certas áreas, quando se fala de tecnologia, eles querem compartilhar suas experiências para que nosso software possa melhorar, para que possamos incluir novos recursos, que são os recursos que as empresas precisam. Algumas estão adiantadas em relação a outras em automação. E isso ajuda a melhorar a situação de todos. Podem ver algumas citações que vêm de pessoas que fazem parte desse painel. Eu gosto muito o do John Bear, onde ele disse, eles fizeram um piloto e começaram a olhar como poderiam organizar as coisas ao redor de KPIs e em 3 meses descobriram onde dava para poupar $500 mil em uma fábrica. Em geral, ele disse, se é isso que podemos fazer, só no início da automação industrial, imagine as possibilidades. Então, é uma história maravilhosa. Eu vou tentar dar diferentes exemplos hoje de clientes, mas eu queria começar com um cliente, a Miller Coors, e eu queria focar no seguinte. Nós temos 2 lados na manufatura. Temos o lado robótico, que são os produtos passando pelo processo de fabricação, certas coisas acontecendo nesse processo, monitorando qualidade, monitorando a produção, quantos itens você produz. Então, aí nós temos regras rígidas para nos certificarmos que a qualidade esteja presente. Mas com alguns produtos, a parte artesanal, a parte que nós chamamos de arte, é feita em pesquisa e desenvolvimento. Em outras áreas, é nos lotes. Então, muitas empresas têm certas receitas para produzir seu produto. Pode ser cerveja, biscoitos, refrigerantes. Em muitos casos, ao redor do mundo, a qualidade da água é diferente, as matérias-primas são diferentes. Então, às vezes, a receita que é usada na fábrica é modificada, no caso da cervejaria, por um mestre cervejeiro. O que nós podemos fazer é pagar essa parte artesanal, a arte, e embutir isso no sistema da criação de cerveja. É isso que eu queria tocar aqui. Nós vamos ver os pontos específicos, como monitoramos o processo. Então, as 3 áreas principais nas quais focamos,
ao navegar pelo Indústria 4.0? Indústria 4.0 é pessoas conectadas, equipamentos conectados. Se você pensar em indústria 3.0, tinha mais a ver com adicionar robótica, adicionar automação no processo, PLCs, coisas desse tipo. Industry 4.0 agora está conectando essas coisas para uma conversar com a outra. Uma máquina aprende de outra máquina. Um operador pode aprender de como a máquina está funcionando. Um operador pode ajudar sua máquina a emprestar melhores práticas de uma máquina do outro lado do mundo, que está sendo usada para comparação. Esse é o coração do Industry 4.0. Muita gente viu isso como indústria das coisas e colocar sensores nos equipamentos. Já vi muitas empresas que embarcaram no Industry 4.0 pensando que tem que colocar sensores por toda parte. E, em geral, as empresas já têm sensores demais. Algumas não. Mas a melhor coisa a fazer quando você começar o Industry 4.0 é coletar dados. E nós vamos ver isso no próximo slide. Mas as três áreas principais, os três tópicos principais que você vai ver, trabalhador conectado e agilidade na operação, pessoas, visibilidade em toda a empresa e escalabilidade em toda a empresa, como é que os seus sistemas olham fora das quatro paredes da fábrica para aprender das máquinas ao redor do mundo que são as melhores. Isso presume que algumas dessas máquinas sejam iguais. Um bom exemplo que o Kristen vai mencionar é Procter Gamble. Eles têm mais de 200 linhas, então, de produtos para bebês e as máquinas são iguais. Então, elas podem compartilhar melhores práticas e o que aprendem e o que levou a um problema. Esses dados podem ser compartilhados. Então, quando eles veem os parâmetros e KPIs, podem prever problemas de qualidade nessas 200 linhas de fraldas, ou quando é necessário fazer manutenção nessas 200 linhas de produção de fraldas. A terceira parte é melhoria contínua, metodologia enxuta, Lean. Com a GE Digital, vocês vão ouvir, até o Larry Culp, vocês vão ouvir manufatura, princípios de manufatura enxuta, Kaizen, sistema de fabricação da Toyota, e como você vai fazendo melhoria contínua. Não é só automatizar o equipamento, é melhoria contínua. E isso aí é um processo contínuo. Você sempre tem novos produtos, você tem novas metodologias, então é importante ter essa melhoria contínua. E nós vamos ver como fazemos isso. Então, conversamos agora há pouco sobre se conectar aos seus dados, depois coletar os dados, enviá-lo para algum lugar. Quando olhamos indústria 4.0, tem a ver com se conectar com equipamento e os equipamentos tendo interoperabilidade. Quando você coleta e arquiva essa informação, muitas empresas estão não só arquivando internamente, mas também na nuvem. Aí você pode armazenar milhões de pontos de dados. Aí você tem que monitorar. Falamos do operador. O trabalhador conectado, precisa monitorar o que está vendo no piso da fábrica. Só visualizar o que você tem acontecendo na fábrica pode te dar uma melhoria de 20% sem fazer nada especial, sem analíticos, sem capacidades preditivas. E para trabalhadores e supervisores, eles conseguem ver o que está acontecendo na fábrica, isso dá a eles muito insight. Então, não esqueça que visualizar o que está acontecendo já é muito importante para o processo. Mas agora que você coletou os dados, você pode analisá-los, pode prever as coisas e pode otimizar. Falamos de melhoria contínua, você pode otimizar as suas operações. Vou dar um exemplo a vocês. E esse é um exemplo público. Georgia Pacific, eu trabalhei por muitos anos com eles, eles coletavam dados históricos e INS.
por mais de 20 anos. E a maior parte dos dados estavam internamente. Usavam para mostrar tendências, para ajudar a monitorar as operações dentro das 4 paredes da fábrica. Só quando eles pegaram esses dados, em muitos casos eram dados de 20 anos, é meio excessiva, passaram essa informação para a nuvem e usaram analíticos para ajudá-los a consertar um problema. Eles tinham linhas que convertem bobinas de papel em papel higiênico. Imagina como é fácil a folha rasgar. Então, eles tinham problemas nas máquinas, o papel rasgava. Um dia de parada é $250 mil a menos para uma dessas linhas. Então, eles queriam ser capazes de prever quando o papel higiênico iria rasgar. Eles tinham 3 anos de dados para ver os parâmetros mudando que conduziam ao papel rasgando, uma ruptura. Em alguns meses, usando os dados que eles tinham, conseguiram prever, dentro de 2 meses, quando você vê os KPIs mudando, com 2 meses de antecedência, conduzindo a parada. Uma coisa que descobriram é que o operador de cada turno, que estava lá há 30 anos, entrava, ajustava a máquina para operar do jeito que eles tinham aprendido, o som. Essas pequenas mudanças, com o passar do tempo, produziram um desvio no processo. Então, para encurtar a história, conseguiram reduzir o tempo de parada, aumentar a produção. Eles descobriram que os operadores estavam desacelerando as máquinas para impedir que o papel rasgasse. Então, aumentaram a produção e pouparam tempo de parado que valia $1 milhão por ano, tempo de parada. E eles têm 150 linhas dessas. Então, voltando ao exemplo da Smuckers, um KPI que eles usaram com dados que já tinham, usando análise que nós fornecemos e outras ferramentas que existem, quase $150 milhões poupados. Esse é um exemplo. Eu vou acelerar um pouco, porque eu estou falando devagar. Esse slide não é para confundir você, não. É para mostrar o que é importante em automação na indústria 4.0, do sensor até a empresa. Então, ele pega sistemas como MS, Site Historians, até informação de bancos de dados relacionais que você captura. Como é que você manda isso para armazenagem centralizada? Como é que você alavanca a nuvem, tecnologia de nuvem, em cada uma dessas áreas? Então, dados que você tem na fábrica, que você tem internamente. O que mostramos aqui é um ambiente de manufatura híbrido. O que eu quero dizer com isso? Tem aplicativos na fábrica, dados na fábrica, tem dados na ponta. Então, como exemplo, na linha de papel higiênico, tinha um analítico que foi criado para olhar os dados em real time, para alertar o operador quando o papel iria rasgar. Então, a ponta está interna, mas roda muito mais perto da máquina e em alta velocidade. E a terceira área é a nuvem. Então, uma solução híbrida de manufatura fornece capacidade nessas 3 áreas principais, tendo a nuvem e aquilo que está na fábrica. Isso não é o suficiente. É uma das coisas que nós fazemos com o nosso portfólio, olhar em todas essas áreas. Um bom exemplo seria, se você está no seu automóvel e você pisa no freio, você quer que esse sinal vá para a nuvem e volte para determinar se vai parar? Eu diria não. Eu diria não. Mas é um bom exemplo na fábrica, onde você precisa do retorno imediato. Você quer aquilo conectado na hora dentro da fábrica.
Como é que você como é que você otimiza o caminho para o trabalho? Nisso a nuvem te ajuda. Então a nuvem te ajuda a otimizar. E a mesma coisa a manufatura, usando a nuvem e o poder de bilhões de pontos de dados para otimizar as suas operações na fábrica. Outra área em trabalhador conectado é poder ter grandes telas na fábrica ou até mesmo um tablet ou celular, mostrando a todos o que é necessário, do operador até o vice-presidente. Então, essas são as pessoas conectadas. Você tem o operador, você tem o gerente de trabalho, de manufatura enxuta e o vice-presidente, vendo tudo que eles têm que ver com o mesmo produto. Então, isso aqui é fácil de criar com o passar do tempo. Aqui um exemplo de uma tela. Ela te dá um retorno imediato de como você está indo, usando cores, interpretação visual e contexto. Então, vamos entrar um pouco nos analíticos. Como eu disse, eu vou acelerar um pouco, estou um pouco atrasado, removendo as barreiras tradicionais. E a boa notícia, já falamos um pouco disso, só que agora você faz isso em toda a empresa. Voltando aos exemplos das máquinas de fraldas da Procter Gamble, com uma linha na Georgia Pacific. Então, os dados coletados nas linhas podem ser compartilhados com equipamentos semelhantes na empresa. Outra parte é visualizar a empresa. Se você é um executivo e você quer ver qual das suas fábricas é a melhor, você pode saber isso na hora. E você pode ver por que essa fábrica é melhor. Por que a linha 5 na fábrica 3 está sempre melhor. E, do ponto de vista de solução de fabricação, você usa dados para pegar essa mesma interpretação e fazer com que a linha ruim possa aprender da máquina melhor. Então, você pode ver o que está acontecendo e depois, eletronicamente, as máquinas podem conversar entre si como equipamentos conectados. Então, já falamos disso, que é ótimo, mas eu queria enfatizar novamente a capacidade de solução híbrida de manufatura que é tão importante hoje. Alguns de vocês já estão na jornada da nuvem e alguns de vocês estão pensando em ir para a nuvem. Como eu mencionei, na manufatura é imperativo saber o que tem que estar dentro das quatro paredes, na ponta e na nuvem. E essas três áreas, o software precisa trabalhar de forma transparente para dar uma solução que possa escalar os dados entre as três áreas e usar analíticos nas três áreas para entregar os resultados que você procura no Industry 4.0. Então, esses são alguns exemplos do que você pode alcançar quando você junta essas três áreas. Então, ativos que têm um desempenho melhor, analíticos para, por exemplo, fazer centerlining, backup de dados para compliance, e também falamos bastante sobre benchmarking e dashboards. Então, um exemplo de um cliente, a meta deles era entregar produtos de qualidade com o mínimo de desperdício. Usaram analíticos preditivos, que nem na Georgia Pacific, e pegaram esses dados para interpretar e poder reduzir, nesse caso específico, o tempo de teste, que melhorava a qualidade. Então, você testa antes de ter um produto ruim. Então, um exemplo, talvez você possa fazer algo durante o processo que impede produtos sem qualidade de chegarem no mercado. Então, vamos falar de sustentabilidade. À medida que terminamos, vamos um pouquinho mais rápido.
Então aí você pega todas as soluções que falamos e coloca em novas iniciativas que você tem como fabricante. Você quer poder reduzir o uso de eletricidade, quer ver onde você está usando excesso de água, quer monitorar coisas como ar, gás, eletricidade. Tem outro exemplo de cliente em que eles fecharam tudo no fim de semana. É o que está acontecendo com o dia de ação de graças agora. E quando voltaram, gastaram, tinham gasto $30.000 na fábrica no fim de semana. Encontraram vazamentos de ar que não tinham sido desligados dos compressores. Eles não sabiam que tinha tantos vazamentos. Então, o compressor ligou tantas vezes durante o fim de semana devido aos vazamentos de ar que eles gastaram $30.000 perdidos com vazamentos de ar na conta de eletricidade. E olha aqui, isso nós temos isso no dashboard. Então, você pode fazer comparação entre fábricas, olhando fábrica A, fábrica B, e depois conseguindo atingir as métricas que você quer para a sua empresa, que são boas para a empresa e boas para o país. Especialmente se vocês é uma empresa que está na bolsa, você precisa aderir a regulamentos, mas também você quer reduzir coisas como pegada de carbono. Uma área interessante que nós vimos as empresas trabalhando é acrescentar carbono em eletricidade e salários como matéria-prima virtual para cada produto produzido, para que pudessem mensurar por produto, quer seja uma fralda ou Coca-Cola, a quantidade de energia utilizada, a pegada de carbono em cada produto. Se você não puder mensurar, você não consegue melhorar. Então é interessante como isso agora faz parte do DNA digital do produto. E essa é outra área que eu mencionei, tem duas áreas principais onde você tem que rastrear. Tem a parte digital, a jornada do produto, desde que chegou da mina, da fazenda, até o consumidor. Então, o que aconteceu com o produto e onde foi durante essa linha? O que foi acrescentado, como foi criado, a temperatura, a pressão, a matéria-prima, isso faz parte do DNA digital daquele produto. E esses ingredientes virtuais, então, são adicionados para você poder fazer uma análise de recall, determinar como você pode reduzir alguns desses. Para concluir, vamos falar um pouco sobre a economia circular e o que vemos chegando pela frente. A diferença na economia circular da economia linear hoje consumimos recursos, produzimos o produto e vai para o aterro. No final, na economia circular, produtos que vão para o aterro voltam para o processo de fabricação como matéria-prima. Talvez não para o mesmo produto original. Um exemplo, por exemplo, um par de jeans pode voltar como carbono, ou vasilhame de vidro que você usa de refrigerante volta como parte do vidro do monitor. Então, a economia circular, então, envolve evitar que as coisas vão para o aterro e reutilizar, reciclar. 80% a 90% do que você recicla hoje, então, acaba no aterro. A economia circular quer mudar isso. E últimos slides, antes das perguntas. Qual é a estimativa do mercado? A economia circular é algo que você tem que pensar como fabricante. Hoje, 10% da economia global é circular. Em 2050, vamos chegar a 80%. Então, os produtos que nós temos da Aquarius, da GE Digital,
com essa genealogia que falamos, já podem ajudar você nessa jornada para entrar na economia circular em termos de tecnologia. Você vai ter que cuidar disso, mas pode ver a quantidade de dinheiro que vai vir dos consumidores, que vão decidir olhando o que está ao redor do produto e não só o que está dentro do produto. Com isso, queremos concluir. Obrigado a todos pelo seu tempo. Quero que vocês pensem em 3 coisas. A manufatura, soluções de manufatura. É bom pensar grande. Eu quero fazer todas as coisas, coletar dados, quero usar analíticos, sensores, quero enxergar tudo. Essa é uma grande visão, mas, por favor, você tem que começar pequeno, comece com KPIs, como a Georgia Pacific fez, e depois você quer ser rápido para escalar. Então, pensamento grande, divide em coisas pequenas e começa. Tantas empresas ficam presas pensando que tudo é grande e impossível e não fazem nada. Começa pequeno e vai escalando. E queremos estar juntos com vocês nessa jornada. Devolvo a palavra a Márcia e Carlos. Se tiver perguntas, estou à disposição. Ótimo, Steve. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Eu acho que ela é uma palestra bem motivadora, né? Eu acho que ela mostra casos reais, né, de clientes que foram e provavelmente seguiram essa trilha que você sugeriu. Pensaram grande, começaram de maneira reduzida, né, já tendo resultados rápidos que justificassem nessa expansão e se moveram rapidamente para aquele objetivo final deles, né?